Na edição da noite estão agora o advogado Tiago Félix da Costa e o comentador da SIC, Pedro Adão e Silva. Boa noite a ambos. Bem, todos nós esperávamos que a esta hora pudéssemos falar de coisas mais concretas, mas não vai ser assim. Pergunto-lhe, é habitual ser tão demorado ou há aqui qualquer coisa que acha estranho que se esteja a passar? É habitual de facto a demora neste tipo de diligências, é habitual até que as mesmas se prolonguem para além do horário normal nos tribunais. Para aqui resta saber, neste caso, se a demora é apenas a demora na como as diligências ainda estão a ocorrer, o que seria normal. Num caso, Pedro, num caso como este envolve... Claro, é uma evidência e uma inevitabilidade. O problema é a forma como a inevitabilidade tem sido gerida. Eu acho que tem sido de uma forma trágica, diria mesmo. Acho que nós temos de ser capazes nestes momentos, em particular nestes momentos, de separar aquilo que são as nossas considerações subjetivas sobre a culpabilidade de alguém e até o que é que pode vir a acontecer do ponto de vista das medidas de coação e de eventual indícios e acusação e condenação. Há uma outra coisa que é o bom funcionamento do Estado de Direito. E o que nós temos tido desde sexta-feira é uma sucessão de episódios que colocam em causa o bom funcionamento do Estado de Direito num princípio que é basilar, que é a presunção da inocência. Ninguém é presumivelmente inocente quando se passam estes dias todos, quando é detido com câmaras a filmar, quando depois há fugas de informação sistemáticas do processo para a comunicação social, e isso tem acontecido neste caso como tem acontecido em muitos outros mediáticos. Portanto, há claramente um problema com os casos judiciais que têm uma componente mediática. Eu diria que este dia de hoje é uma espécie de culminar deste processo. Não há nada que explique isto. Acho que há uma função pedagógica que a Justiça tem de ter e que não é capaz de ter. Nada disto faz sentido, até do ponto de vista da própria profissão dos jornalistas. O que nós estamos a assistir com os jornalistas a fazer estes diretos e pendurados à porta do tribunal desde meio da tarde é uma coisa que é má para vários poderes relevantes nas nossas sociedades. E, portanto, eu acho que tudo o que deve ser o funcionamento da Justiça não está a correr bem nestes dias. E é importante, acho que estes momentos e estes casos também são uma oportunidade para sublinhar isto. E ou nós somos, enquanto comunidade, capazes de separar o plano das considerações subjetivas que fazemos sobre alguém, de que gostamos mais, menos, que achamos que tem cara ou não de culpado, e separar aquilo que é as garantias que um Estado de Direito tem de ter para preservar uma coisa que é essencial, é garantir que se algum de nós, e eu acho que também é um momento de sermos egoístas, quer dizer, se cada um de nós por algum acidente tiver um problema com a Justiça e for inocente, que a Justiça está lá para nos dar garantias que nos protege e garante a nossa inocência. É uma conquista civilizacional. Quer dizer, o que mudou nas nossas sociedades, uma das coisas centrais que mudou nas nossas sociedades é que a Justiça passou a funcionar não com critérios subjetivos, não como eco do sentimento justicialista da população, mas como mecanismo para nos proteger disso. Eu acho que há muitos sinais nos últimos dias, e eu diria que nos últimos anos em Portugal, nos casos mais mediáticos, há muitos sinais de que isso foi suspenso e que a Justiça passou a ser uma câmara de eco do sentimento justicialista e da turba. Isso é perigosíssimo e acho que nesta relação entre justiça e comunicação social se constrói a presunção da culpabilidade em vez da presunção da inocência. E isso é um retrocesso civilizacional. Tiago, subscreve no que disse o Pedro? Sim, subscrevo, nomeadamente relativamente às fugas de informação, à filmagem da detenção ou aos momentos imediatamente seguintes à detenção e esta dificuldade de compatibilizar as necessidades de investigação, que se põe naturalmente o segredo de justiça, ou pelo menos neste tipo de casos se põe o segredo de justiça para preservar as necessidades da investigação, com a necessidade de informação referente que se prende necessariamente com o tipo de casos que estamos a tratar. Portanto, das duas uma, ou os processos estão em segredo de justiça e ficam em segredo de justiça, ou não estão em segredo de justiça e, portanto, podem ser comunicados de outra forma. Eu diria que era importante refletirmos, como sugeriu o Pedro, sobre estes problemas, nomeadamente neste tipo de casos. Talvez fosse importante uma tomada de posição em dado momento por parte das autoridades competentes para não gerar todo este alarme social que, no fundo, está a verificar na sequência de tudo o que se tem passado e desta demora também. Pedro,
Este teste é um teste, sobretudo, para a justiça, mas também para a credibilidade da classe política, independentemente do que se vier a saber esta noite. É um teste, claro, para as duas coisas, mas é um teste em que eu temo que ninguém saia bem. Não me parece que nós saímos melhor disto, independentemente daquilo que possa ser a prova produzida. Há aqui um teste sério e o que me assusta e inquieta como cidadão nestes momentos é perceber que são dados passos de tal forma grandes do lado da justiça que a certa altura esses passos são irreversíveis. A partir de um certo momento, quando há fugas, repara, nós nestes processos o que é que sabemos? Não sabemos nada, mas ao mesmo tempo sabemos coisas que são ditas, que vêm das investigações e que vão criando uma percepção sobre quem está envolvido. E o que me parece é que, criada essa percepção, a própria Justiça tem muita dificuldade em recuar, se for o caso disso. Portanto, há uma espécie de irreversibilidade. Isso é perigosíssimo. Repara, no fundo, o que é que nós temos agora? Dois cenários possíveis. Ou José Sócrates é acusado e condenado, e isso é um problema, e parece-me que é um problema não apenas para José Sócrates ou apenas para o Partido Socialista, eu diria que é um problema mais amplo e é um problema para o regime, porque se cria e consolida a ideia de que os políticos capturaram o interesse comum e são todos corruptos e agora estão a ser apanhados, e quem pensa que isso fica focalizado num partido só está enganado, e está enganado em relação àquilo que é a percepção que existe na nossa sociedade, ou alternativamente, o juiz agora, ou na fase de instrução, ou depois no julgamento, diz, afinal, isto não havia nada. E aí é um problema para a Justiça. O pior cenário, que é uma coisa que acontece, aliás, também frequentemente em Portugal, há uma absolvição, mas ao mesmo tempo fica a pairar uma dúvida de que, no fundo, há absolvição porque não foi possível, porque as pessoas são poderosas. Ou seja, tudo isto é um cenário verdadeiramente dantesco quer dizer, a nossa vida em comum, numa sociedade decente, não é compaginável com este tipo de funcionamento e de equilíbrio entre a justiça e a política. O que, aliás, tem um outro lado. Também temos muitos sinais de que há uma espécie de transferência da legitimidade política na nossa República, do soberano, isto é, do poder legislativo, do Parlamento, para o poder judicial. Aliás, num congresso recente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, isso está escrito, que o século XX foi o século do poder executivo e do poder legislativo, e o século XXI pode ser o século do poder judicial. Portanto, essa transferência de legitimidade, como respondendo a um apelo social de que é preciso pôr mão nos políticos que são todos corruptos, é uma tensão que existe, e se os juízes estão a interpretar essa transferência de legitimidade neste sentido, e a própria arrogância do exercício da lei, coisa que acontece quando se vai deter alguém que está disponível para depor, como aconteceu com Ricardo Salgado, isto não tem nada a ver com o que eu penso sobre Ricardo Salgado ou sobre a culpabilidade de Ricardo Salgado. Longe disso. Estás a falar do modus operandi. O modus operandi, quando são dados esse espaço e há essa arrogância no exercício do poder, isso é um sinal preocupante de uma transferência de legitimidade e dos poderes. Portanto, é uma espécie de alteração dos equilíbrios de poderes na nossa sociedade. Eu devo dizer que me preocupa muito, e preocupa em todos os casos. Preocupa-me se são escutas ilegais no apito dourado no futebol, se é Ricardo Salgado, se é José Sócrates. Pouco interessa quem está em causa, porque o que está em causa é uma forma de nos proteger a todos e não quem naquele momento está envolvido na justiça. Eu julgo que este caso, com tanta visibilidade, ajuda-nos também a refletir sobre isso. Tiago, casos muito mediatizados como este põem em causa o princípio da presunção de inocência? Eu diria Ou não tem que ser assim? Eu diria que há uma distinção a fazer. O princípio da presunção de inocência no processo, esse espero que não seja afetado, neste caso ou em qualquer caso, e depois o princípio da presunção de inocência da pessoa pública. Ou seja, nos casos mediáticos, e aí tenho que concordar com o Pedro, a verdade é que este tipo de situações que se têm criado com mediatização dos casos, com a filmagem de certas cenas judiciais, se quiser, e simultaneamente com a fuga de informação relativamente ao que está no processo, fugas essas que não nos permitem avaliar toda a realidade, todos os factos que estão a ser discutidos. É só uma coisa, isto cria, aliás, um incentivo perverso. É como há esta fase que estamos a viver agora de fugas de informação do lado da investigação, seguir-se-á a fase de fugas de informação do lado da defesa. E a nossa capacidade de discernir e de apurar a verdade é... Mas é assim há anos, não é? Pois, mas não devia ser. Pois, mas quer dizer, não é inédito e tem pelo menos 2 décadas, não é? Desde que passou a haver julgamentos em direto em Portugal, não é? Eu não queria, enfim, não queria apontar
as fontes dessas fugas de informação, não tenho conhecimento, mas a verdade é que o conhecimento limitado do processo, para a pergunta que me fez, importa bastante, na medida em que a presunção de inocência, neste tipo de casos mediáticos, da pessoa pública fica imediatamente prejudicada. Basta pensarmos em outros casos que conhecemos anteriores, em que a imagem das pessoas ficou para sempre irremediavelmente prejudicada. E quando assim é muito difícil ou impossível mesmo, enfim, recuperar a imagem anterior, não é? Eu diria que a justiça, embora exista um mecanismo, enfim, pouco aplicado para casos limitados de erros judiciários e especificamente para casos... Vamos interromper porque está a sair, creio que neste momento, o advogado José Sócrates, exatamente, não sei se vai haver declarações, vamos em direto para o campus da Justiça. Eu estou aqui, eu vou ser assim que sabe. Bom, posso começar, meus senhores. Minhas senhoras e meus senhores, eu prometi-vos fazer uma declaração. Estou a fazê-la agora. Como já sabem, presumo eu, o senhor juiz de instrução decretou prisão preventiva do meu constituinte, o senhor engenheiro José Sócrates. Os fundamentos, as razões que o tribunal tem, ser-vos-ão comunicadas pelo tribunal, dentro de poucos minutos. Por mim, quero acrescentar duas coisas. A primeira é assinalar o vosso denodo e a vossa diligência nestas condições horríveis em que estou a trabalhar. Quero também assinalar a honestidade geral do vosso trabalho. Quanto à decisão, é, a meu ver, profundamente injusta e injustificada, como é normal um advogado dizer, mas nesta vez sentida. Prisão preventiva, não é, doutor? Sim, e naturalmente, a não ser que o meu cliente me dê ordens em contrário, irei interpor recurso. Ficou surpreendido, doutor? Obrigado e muito boa noite. Não estava de facto a contar com esta... O seu doutor não estava à espera. E o seu cliente? Diz-me que estávamos em direto. Não sei se estamos em direto, tenho que estar a clicar. Acabamos. Portanto, nós não estamos. Pedir as declarações do advogado José Sócrates a confirmar então que o antigo Primeiro-Ministro ficou em prisão preventiva. Foi essa a medida de coação decretada pelo juiz de instrução criminal. Tiago, sendo a medida de coação mais grave, que leitura é que podemos imediatamente fazer disto? Não significa para já uma culpabilidade? Não, de todo. A aplicação desta medida de coação, que é, como disse, a medida de coação mais gravosa entre o conjunto de medidas previstas no Código de Processo Penal, não significa, aliás, qualquer juízo sobre a culpabilidade. As medidas de coação têm um conjunto de pressupostos, a prisão preventiva tem um conjunto de pressupostos e, no fundo, tem que existir um fundado receio de algum dos perigos de que se tem falado tanto nestes últimos dias. O perigo de fuga, obviamente, o perigo de perturbação do inquérito e o perigo de continuação da atividade criminosa ou de alarme social. Eu diria que as medidas de coação devem ser aplicadas sempre proporcionalmente e, portanto, nessa medida, a prisão preventiva é necessariamente a medida mais gravosa porque, nos casos concretos em que é aplicada, o juiz de instrução entende que é a única capaz de satisfazer as tais necessidades de prevenção dos perigos que eu lhe referi. Falando de um desses perigos, o do alarme social, isso significa exatamente o quê? Ou seja, colocando a questão de outra maneira, o facto do arguido em questão ter sido Primeiro-Ministro de Portugal, ter, enfim, 10 milhões de portugueses com os olhos acima dele, enquadra-se nesse item ou não? Não, eu diria que o tipo de crimes, enfim, que foram
comunicados que estão aqui em causa não pressupõe um perigo, por natureza, não pressupõe um perigo de alarme social. O alarme social tem que ver com aquelas situações em que as populações podem ficar alarmadas. Exatamente, com o facto do arguido estar em liberdade. E, portanto, eu diria que neste tipo de criminalidade os perigos mais evidentes, ou mais comuns, se quiser, são o perigo de fuga, obviamente, e o perigo de perturbação do inquérito. Um juiz de instrução criminal, quando define uma medida de coação, tem em conta os factos que lhe são apresentados e os inquéritos que são feitos. É relevante os factos em apreço, alegadamente, terem decorrido na época em que José Sócrates era chefe de governo? Eu diria que... Isso agrava a situação ou não, a avaliação que é feita? Eu diria, em princípio, que as medidas de coação devem ser avaliadas no caso concreto. Se no caso concreto o facto de uma determinada pessoa, no passado, ter ocupado um cargo no governo, no caso concreto, o cargo de Primeiro-Ministro, se mostrar relevante para a apreciação desses perigos, sim. Se não, a lei não estabelece qualquer relevância para o desempenho de cargos políticos no presente ou no passado e, portanto, não vejo como é que só por si isso possa ser relevante. Agora, no caso concreto, o facto de uma pessoa ter desempenhado determinado tipo de funções pode ser relevante em função dos tais outros factos que nós não conhecemos. Pedro, dizias há pouco que fosse qual fosse a decisão tomada em relação aos 4 detidos, mas nomeadamente em relação a José Sócrates, enfim, que fosse qual fosse a medida de coação definida, que já seria difícil que o ónus da culpa desaparecesse. Ao ser decretada a medida de coação mais grave, a prisão preventiva, estamos no topo dessa... Sim, claro. Parece-me, quer dizer, utilizando agora a expressão alarme social, não no sentido jurídico, mas depois do alarme social que foi criado desde sexta-feira, eu diria que era uma espécie de inevitabilidade. E é isso que é preocupante. E é isso que me preocupa, mas é evidente, quer dizer, a presunção da inocência, uma coisa é a presunção de inocência processual, que é só, julgo eu, quando termina quando há uma sentença transitada em julgado. Outra coisa é a construção da presunção da inocência. E estes procedimentos ajudam a consolidar uma presunção da culpabilidade. E repara uma coisa, o que me parece é que em Portugal há um abuso, novamente não tem a ver com José Sócrates, há um abuso da prisão preventiva, da mesma forma que há um abuso das escutas. Portanto, há um problema na forma como a Justiça lida com a Pedro, vou interromper o teu raciocínio porque voltamos ao campo da Justiça para ouvirmos agora o Luís Garriapa. Creio que vamos ter declarações, então, finalmente, as esperadas. Comunicado do Tribunal Central da Instrução Criminal, que diz o seguinte: a fim de salvaguardar a tranquilidade pública e não obstante o segredo de justiça vigente nos autos abaixo referidos, nos termos e ao abrigo do artigo 86, número 13 do Código de Processo Penal, o Tribunal Central de Instrução Criminal presta os seguintes esclarecimentos. Nos autos de inquérito com o número 122/13.8 TE-LSB, investiga-se a prática de crimes de fraude fiscal qualificada, corrupção e branqueamento de capitais. No cumprimento de mandatos de detenção fora de flagrante delito emitidos pelo JIC sob promoção do MP, os cidadãos João Pedro Soares Antunes Perna, Carlos Manuel dos Santos Silva e Gonçalo Nuno Mendes Trindade Ferreira foram detidos respectivamente às 21h38 do dia 20 de 11 de 2014 e à 1h45 e 2h15 do dia 21 de 11 de 2014, tendo os seus interrogatórios judiciais ocorrido no dia 21, o de João Perna, e ao longo do dia 22 de 11 de 2014, os de Gonçalo Trindade e Carlos Manuel Santos Silva. José Sócrates Pinto de Sousa foi detido no aeroporto de Lisboa pouco depois das 22h30 de sexta-feira, dia 21 de 11 de 2014, conduzido ao CIAP, onde foi certificada a detenção às 23h16, constituído arguido e lavrado de tiros. Foi presente no Tribunal Central de Instrução Criminal no dia 22 de 11 de 2014, pelas 17 horas, iniciou-se o seu interrogatório judicial às 17h08, interrogatório esse interrompido para facultar ao arguido e ao seu defensor
tempo para consultar o despacho de apresentação, tomando conhecimento dos factos e enquadramento jurídico-criminal imputado. No interim, prosseguiu o interrogatório de outro detido e, após o seu término pelas 23 horas e 27 minutos do referido dia 22/11, sábado, foi adiada a continuação do interrogatório a José Sócrates para o dia 23/11/2014, domingo, pelas 9 horas. O interrogatório reiniciou-se pelas 9 horas e 38 minutos e foi interrompido para a alimentação dos intervenientes entre as 12 horas e 25 minutos e as 13 horas e 18 minutos, tendo prosseguido até às 20 horas e 5 minutos. Foi retomado pelas 10 horas e 7 minutos do dia 24 de novembro de 2014, teve uma pausa entre as 11 horas e 52 minutos e as 12 horas e 9 minutos e terminou pelas 12 horas e 34 minutos. Foi apresentada a promoção sobre o Estatuto Coativo e feitas alegações pelas defesas, que se iniciaram às 16 horas e 36 minutos, tendo terminado às 19 horas e 46 minutos. Aos arguidos foram imputados os seguintes crimes: João Pedro Soares Antunes Perna, fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e detenção de arma proibida. Gonçalo Nuno Mendes de Trindade Ferreira, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. Carlos Manuel dos Santos Silva, fraude fiscal qualificada, corrupção e branqueamento de capitais. José Sócrates Pinto de Sousa, fraude fiscal qualificada, corrupção e branqueamento de capitais. Nos presentes autos foi declarada a excepcional complexidade por despacho proferido em 3 de julho de 2014. Devendo os autos prosseguir os seus termos e a requerimento do Ministério Público, ponderados os elementos existentes nos autos e a posição das defesas, foram aplicadas aos arguidos as seguintes medidas de coação. João Pedro Soares Antunes Perna, a medida de coação de prisão preventiva. Gonçalo Nuno Mendes da Trindade Ferreira, obrigação de proibição de contactos com os demais arguidos, proibição de ausência para o estrangeiro, devendo entregar o respectivo passaporte, e de obrigação de apresentação bissemanal no DCIAP. Carlos Manuel dos Santos Silva, medida de coação de prisão preventiva. José Sócrates Pinto de Sousa, medida de coação de prisão preventiva. Boa noite, muito obrigada. Está aqui tomada esta decisão de que 3 destes 4 arguidos estão em prisão preventiva: José Sócrates Pinto de Sousa, Carlos Santos Silva e também João Perna, o motorista de José Sócrates, ficam em prisão preventiva. Apenas o advogado de Carlos Santos Silva, Gonçalo Trindade Ferreira, vai ficar em liberdade com apresentações periódicas, tem que entregar o seu passaporte, está proibido de se ausentar para o estrangeiro e também proibido de contactos com os restantes arguidos. É uma decisão surpreendente, eu diria, uma vez que está aqui em causa um antigo governante português, um antigo governante que esteve em funções durante 7 anos, de 2005 a 2011, está agora, por decisão deste juiz Carlos Alexandre, está agora com uma medida de coação, a medida de coação mais gravosa, vai ficar em prisão preventiva. O advogado que se antecipou este comunicado por parte do Tribunal tinha feito esse anúncio lá fora, o advogado João Araújo, que foi dizer que exatamente que o seu cliente estava em prisão preventiva e que irá apresentar um recurso desta medida, que é a medida de coação mais gravosa. Está completa esta noite muito pesada para todos e também, logicamente, para todos os intervenientes deste processo que estão aqui desde o início da manhã. O comunicado dá detalhadamente todos os passos que foram feitos neste processo. No primeiro interrogatório judicial diz exatamente quando começaram os interrogatórios, quando terminaram, quando é que foi feitas algumas pausas e depois disso dá aqui as medidas de coação. Não explica, no entanto, qual o fundamento para que estas medidas de coação sejam aplicadas, ou seja, que perigos é que existem, para que tenham sido aplicadas estas que são as medidas de coação mais gravosas, ou seja, se houve perigo de continuação da atividade criminosa, se houve perigo de fuga ou se houve perigo de perturbação do inquérito, que são os perigos que estão subjacentes a esta medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, agora decretada
para José Sócrates Pinto de Sousa, o antigo primeiro-ministro português, que vai ser agora encaminhado daqui a breves instantes, imagino, para o estabelecimento prisional. Ainda não se sabe qual será o estabelecimento prisional onde José Sócrates irá ser detido, preso agora em prisão preventiva. Estamos, nesta altura, num simultâneo SIC Notícias. Agora que são conhecidas as medidas de coação decretadas pelo Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa. Agora, em direto nesta edição, a repórter Sara Antunes de Oliveira. Sara, com mais informação, suponho. Agora é preciso aguardar também, esperamos nós, pela advogada Paula Lourenço. Ela é advogada de um dos outros dois arguidos que ficou em prisão preventiva, Carlos Santos Silva. Ela também representa o advogado Gonçalo Trindade Ferreira, que não ficará em prisão preventiva. Era importante ouvir por parte de Paula Lourenço um comentário, uma reação a estas medidas de coação que acabam por ser muito pesadas para a esmagadora maioria dos arguidos, mas até ver-se, eu espreitava há pouco para aquela janela, que é a janela que permite ver o hall da Secretaria do Tribunal Central de Instrução Criminal. É por ali que passam normalmente os advogados antes de abandonarem as instalações, mas não consigo ver absolutamente ninguém. Mas também, devo dizer, não via passar aqui pela zona do elevador, mesmo que seja uma zona interior, não via passar mais algum advogado, além de João Araújo, o advogado de José Sócrates, que saiu a dizer precisamente isso, que José Sócrates ficava em prisão preventiva, ele que considerou que era uma medida demasiado pesada e que só se José Sócrates não quisesse, não iria recorrer desta decisão de Carlos Alexandre. Vamos fazer uma revisão da matéria. 4 arguidos neste processo, 3 ficam em prisão preventiva, são eles José Sócrates, Carlos Santos Silva, empresário, e também João Perna, motorista de José Sócrates. Ficará obrigado a apresentar-se regularmente às autoridades o 4º arguido, um advogado chamado Gonçalo Trindade Ferreira. É o resultado destes longos interrogatórios, desta maratona que no caso de José Sócrates começou na sexta-feira, para os outros detidos começou ainda antes. Termina assim esta fase do processo, já sabendo que haverá recurso desta decisão, mas termina assim esta fase, e eu diria que pelo menos nos próximos 3 meses, a altura em que a medida de coação é revista, José Sócrates, antigo primeiro-ministro, ficará detido em prisão preventiva a aguardar os próximos passos judiciais. Repórter Sara Antunes de Oliveira, em direto do Campos da Justiça, em Lisboa, com o resumo das medidas de coação decretadas esta noite pelo Tribunal Central de Instrução Criminal. Termina aqui este simultâneo com a SIC. Boa noite. Na SIC Notícias, continuamos à conversa. Tiago Félix da Costa, advogado, é um dos convidados esta noite. É normal não serem dados os fundamentos para, como não foram dados aqui, não ficámos a perceber porque é que estas medidas de coação foram decretadas, estas e não outras? Repare, é normal se tiverem em consideração que se trata de um processo mediático. Nos outros processos, que não têm esse cariz mediático, é normal que as partes tenham conhecimento, obviamente, dos fundamentos do despacho, como terão tido neste caso. Relativamente ao anúncio público dos fundamentos desta decisão, o juiz é sempre soberano e entendeu apenas divulgar estes fundamentos. Aquilo que estávamos a discutir há pouco era, em geral, se esta forma habitual da Justiça comunicar é ou não a melhor. No caso concreto, apenas posso dizer que o juiz é inteiramente soberano e temos que aceitar a sua decisão. E, portanto, preferiu dar-nos conta das horas e dos minutos a que as detenções foram feitas do que propriamente sabermos porque é que cada uma das medidas de coação tinham sido decretadas. O que é isto desta excepcional complexidade de que falava o comunicado também? O juiz terá declarado, tanto quanto foi informado, a especial complexidade do processo. Isto é uma medida que pode ser decretada oficiosamente pelo juiz ou promovida pelo Ministério Público e que tem diversas consequências. Eu diria que a consequência mais relevante é o facto de aumentar, nomeadamente, os prazos da prisão preventiva.
Muito bem, vamos de novo para o Campos da Justiça, agora com um direto com a repórter Ana Moreira. Ana, penso que estarás ainda no mesmo posto de reportagem, junto às garagens, para saber nesta altura se há alguma movimentação já ou não. Sim, estou exatamente no mesmo sítio, ainda que andemos constantemente a saltar. Isto é uma espécie de totoloto para perceber para onde é que vão sair. Movimentações, eu posso dizer-te que a advogada Paula Lourenço desceu à garagem, portanto eu não sei se ela irá sair pela porta principal ou se vai optar por sair por alguma destas 3 portas de garagem que eu há pouco explicava existirem aqui então no Campos de Justiça. Mas relativamente às carrinhas celulares, e em princípio, enfim, serão 3, portanto é pelo menos assim que costuma acontecer, os arguidos são transportados individualmente em viaturas diferentes para os estabelecimentos prisionais. Não há qualquer sinal de saída de nenhum dos arguidos em uma destas garagens. Esta porta, por exemplo, esteve aberta até às 10 da noite, entretanto o segurança saiu daqui e esporadicamente há um funcionário que vem aqui, abre a porta para algum funcionário sair. Portanto, a qualquer altura, por qualquer porta, podem sair essas 3 carrinhas celulares, uma delas que irá encaminhar José Sócrates então para a prisão preventiva e outras 2 encaminhando também os outros arguidos, nomeadamente Carlos Santos Silva, o amigo de longa data de José Sócrates e que é apontado aqui como sendo o testa de ferro do ex-primeiro-ministro, e também João Perna, o motorista de José Sócrates. Quanto a Gonçalo Ferreira, ele terá de sair, diria eu, pelo próprio pé ou numa viatura ou com a própria advogada, porque a PSP, que tem encaminhado estes arguidos todos estes dias aqui para o Campos de Justiça, entretanto já, digamos que encerrou a sua participação nesta operação, que foi sobretudo uma operação de logística. Portanto, a PSP tem trazido estes arguidos aqui em carros da investigação criminal, mas a partir de agora, a partir do momento que estão decretadas as medidas de coação, essas viaturas já não serão usadas, quer para transportar os presos preventivos, quer para transportar o homem que fica em liberdade, portanto Gonçalo Ferreira, o advogado de uma das empresas de Carlos Santos Silva. Mas por enquanto, Augusto, não há aqui movimentações, ainda que eu tenha ainda que aposte seriamente que a advogada Paula Lourenço poderá sair aqui por uma destas portas, até porque ela nos dias anteriores tem-no feito por vezes, tem entrado e saído sem que o faça pela porta principal. Portanto, vamos aguardar até para perceber se o faz juntamente com o seu cliente Gonçalo Ferreira, o único arguido que acaba por sair deste interrogatório sem que tenha uma medida preventiva da sua liberdade. Portanto, vamos aguardar e eventualmente tentar chegar à fala com a advogada e quem sabe também com este arguido. Repórter Ana Moreira, com algumas interrupções neste direto do Campos da Justiça em Lisboa. Estão conhecidas as medidas de coação decretadas esta noite. Agora é ver as movimentações no Campos da Justiça, o que vai acontecendo. Agradeço ao Tiago Félix da Costa ter estado nesta edição da noite, também ao Pedro Adão e Silva.